O principal erro empresário que você pode cometer é fingir que não está acontecendo nada. Você está negligenciando uma coisa que é muito importante. É como dirigir e não olhar para o velocímetro e não saber que velocidade que você está. O CEO tem que estar por dentro do que está rolando. Fazer a gestão financeira da empresa é trabalho do CEO? Será que o CEO tem que estar por dentro de tudo que acontece dentro da parte financeira das empresas? Vamos falar sobre isso hoje, Rogério? Vamos, lógico que vamos. Então, vamos lá. Eu sou a Roberta Antler. Eu sou o Rogério Valentim. E esse é o Conversa de CEO. Roda a vinheta. No episódio de hoje a gente vai falar de dinheiros, né? É um assunto que o pessoal nos pede para falar, é um assunto que a gente sabe que é latente nas empresas. É latente a palavra correta? Patente. É patente, né? Aprendi isso com o Rogério Patente. esses dias ainda, né? A diferença entre latente e patente. Rô, a primeira coisa que eu quero te pedir que tu responda é o que é gestão financeira? Pois é, em termos práticos, é entender cadê o dinheiro que estava aqui, né? Vamos lá. Então, a gente, quando me perguntam, né, qual que é o papel do CEO, o que o CEO faz e tal, eu falo, o CEO é guardião da cultura. E isso é o papel mais importante. Porque através da cultura e através de trabalhar com as pessoas e fazer o que as pessoas têm que fazer, dar a direção, trabalhar junto ali no dia a dia, direcionando as pessoas, vai criar a parte mais importante do papel, né? Que eu chamaria de a parte lúdica do que um CEO faz. Aí tem o trabalho prático, o trabalho de dia a dia. E para cada área, o CEO desempenha um papel importante de direcionamento. E não seria diferente na área financeira. Então, eu preciso direcionar qual é o objetivo, aonde a gente quer chegar, como a gente vai chegar lá e financeiramente que atividades que a gente tem que fazer para ter dinheiro e ganhar dinheiro chegando lá onde a gente quer chegar, no caminho de chegar lá. Então, é gestão financeira? Sim, mas é diferente do tal do CFO, que é o Chief Financial Officer, ou o diretor financeiro, gestor financeiro, coordenador financeiro. Cada empresa vai ter uma nomenclatura aí, que é o cara que operacionaliza todo dia. Ele vai operacionalizar. Essa é a palavra, Operacionalizar. Ele vai executar o processo todo dia. Mas eu, como CEO, eu tenho que juntar essa visão do todo, que a gente chama de visão sistêmica, e levar para a gestão financeira a parte sistêmica da coisa e fazer financeiramente isso ter sentido. E ali a gente tem várias atividades, né? Controlar o dinheiro, trazer dinheiro para dentro da empresa, negociar dinheiro, cuidar do dinheiro, tirar desperdícios com dinheiro. Todo esse processo, né? Olhar para o DRE, para o DFC, entender quando a gente paga conta, quando a gente segura conta, qual é o fluxo de pagamento de contas. A organização direcionar financeira, esse processo para que nós tenhamos um fluxo saudável, para que a entrada e saída de dinheiro da empresa seja saudável e feita da forma correta, né? Estruturação fiscal, estruturação tributária, tudo isso é um direcionamento que é responsabilidade do CEO. O senhor tem que estar sabendo do que está rolando, do que está acontecendo dentro da empresa, né? Tem uma frase legal disso, Rô. Eu posso não saber o que vocês não sabem, mas jamais eu posso não saber o que vocês sabem. O CEO tem que estar por dentro do que está rolando. Mas tu acredita que o CEO pode ser o CFO também? Não acredito nisso. Né? Não. Esse acúmulo de função, olha só, vamos lá, vamos só desmistificar, porque aí a pessoa fala, mas eu tenho uma empresa pequena, eu não tenho condição de ter as duas pessoas. Eu entendo. E isso é temporário, porque ninguém monta uma empresa para ela ser pequena pro resto de sempre. Pro resto de sempre. Pro resto da vida. A gente monta uma empresa e ela tem dois caminhos. Ou ela acaba ou ela cresce. Se ela parou de crescer, em algum momento ela vai acabar. Então a empresa é para crescer. Nossa, que interessante isso que tu falou, né? Se a tua empresa parou de crescer, ela tende a acabar. Se tu não buscar esse crescimento, né? Então, quando a gente tem o dono da empresa, ele monta a empresa e ele precisa organizar a empresa para ela ter os pontos importantes, as áreas importantes. Mesmo que o dono atue como CEO, CFO, COO, que são, ele vai trabalhar como diretor de marketing, diretor comercial, diretor financeiro, mas tem que ser um período transitório, porque é o processo, quando a gente está começando, a gente vai fazendo, a gente se envolve em tudo, faz tudo, e
é o caos. Mas esse caos tem que ser, de certa forma, organizado por uma visão de futuro, para quando você estiver pronto e grande o suficiente, você ir alocando as pessoas nos lugares e não criar os lugares para alocar as pessoas. Ah, entendi. Tu tá fazendo a engenharia. Normalmente as pessoas fazem a engenharia reversa. Cria as pessoas para pôr ela num lugar que ele vai inventar depois que tem a pessoa e você encaixa qualquer pessoa em qualquer lugar. Não. Você organiza tudo e você atua em tudo. Só que nessa atuação você está organizando essa empresa, você está trabalhando nesse posto que vai ser no futuro de alguém que hoje é seu. Então você cede lugar e não cria o lugar para pôr a pessoa, né? Então você fala, não, agora eu vou criar uma área financeira e vou colocar um cara. Não, a área financeira tem que existir desde sempre. Você atua nela, mas ela sempre existiu. Agora a gente tem que organizar isso de uma forma. E aí você pode trabalhar temporariamente. O temporário pode ser 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo vai demorar para essa empresa crescer. O tempo necessário para a empresa crescer. Mas você falar que depois de uma estrutura organizada, que você já tem as estruturas separadas das pessoas, e aí você ficar atuando como CEO e como CFO, alguma coisa vai ficar para trás. Mas falando em gestão financeira, fazer gestão é uma coisa que o CFO faz. Isso. E o CEO participar da gestão financeira é outra coisa. Que aí eu acho que é a obrigação do CEO. Tem que participar do processo de gestão financeira. Tem que estar por dentro, tem que entender o suficiente para dar direcionamento. Senão, você não vai conseguir deixar claro para o time como um todo aonde a gente quer chegar. Tu consegue dar exemplos, Rogério, do que no papel do dono da empresa? A gente fala em CEO aqui porque é o conversa de CEO, né? Sim. Mas muitos dos nossos comandantes, dos nossos empresários que nos ouvem são esse papel donos são os da donos, empresa, exatamente. Qual é o papel efetivamente? O que tu faz? O que eu faço? Na parte financeira. Na parte financeira, muito bem. Então, todo final de mês, na última semana, né? Então a gente vem fazendo reunião de radar, eu acompanho a reunião de radar, então eu já tenho uma noção do resultado e tal. Mas eu vou acompanhando o previsto e o realizado do nosso DRE e do nosso DFC. DRE, resultado olhando para a parte contábil, né? Emissão de nota, investimento, despesas e tal. E o DFC, que é o fluxo do caixa. Então eu estou olhando como que está o nosso recebível, como que está os nossos contas a pagar. Saiu uma venda agora. Valeu, time. Tô gravando aqui. Eu amo vocês, time. Obrigado por isso. Melhor coisa quando a gente tá gravando e a gente gente ouve o barulhinho aqui. Nossa, fiquei emocionado. Você se perdeu. Pra quem não entendeu aqui, hoje é dia 31, último dia do mês, o pau quebra aqui. Fala aí, produção. Hoje, né, tu viu que hoje não era 9 da manhã, a gente já tava vendendo, né? Eu adoro o pau quebrando. O Marcelo me mandou mensagem cedo, olha, eu faço bate-papo no meio do podcast. No meio do podcast. O podcast é pra isso mesmo. O Marcelo me mandou mensagem cedo, falou, e aí, vamos junto pro escritório? Eu falei, dormi aqui? Hoje é dia 31, caramba, eu dormi aqui. Aí nós demos risada. Bom, mas enfim. Então eu vou olhando, efetivamente estou olhando para discutir com o meu CFO qual caminho a gente vai adotar. Ó, pensando nisso aqui, nesse fluxo que a gente tem, ó, nós vamos baixar dinheiro daqui, nós vamos pagar isso aqui dessa forma, nós vamos negociar com esse fornecedor para ser desse jeito. E a maioria das vezes, acredite se quiser, eu peço autorização para o Mike se eu posso ou não adotar determinadas coisas. E eu tenho o maior respeito por isso. Ele é o cara do dinheiro. Eu quero fazer as coisas e eu sou um tanto empreendedor. É ele que está controlando a direção que eu dei para ele. Aí, às vezes, ele diz para mim, ó, se você fizer isso desse jeito, nós vamos chegar onde você quer. Ou não no tempo que tu gostaria que a gente chegasse. Porque você concorda que é ele que está lá todo dia operacionalizando, fazendo, mexendo com o dinheiro, entendendo calculando, o que vem. Pô, a gente pode fazer isso hoje? Não pode fazer hoje, porque o nosso fluxo, ele vai vir aqui, quando chegar aqui, nós vamos precisar de tal coisa. Ah, tá bom. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso performar de um jeito diferente na semana 3, porque na semana 4 a gente vai precisar de um fluxo XYZ. Eu posso decidir performar com o banco, performar no meu comercial, performar em várias áreas, mas eu tenho toda essa visão. Então, depois dessa conversa, desse olhar para o DRE, para o DFC, entender o que está acontecendo, a previsibilidade para 3 meses, para 1 ano, aí eu sento comercial, nossa performance tem que ser essa daqui, nossa meta diária é essa daqui, a gente precisa performar assim.
Legal isso que tu falou. Você entendeu que uma coisa vai levando para outra? Claro. Porque você acha que quando eu cobro você lá de entregar as coisas, o prazo das coisas, pra gente jogar do marketing, porque nós temos o Marcon aqui, começa com você. Todo esse processo é uma engenharia reversa que vem pautada num financeiro. Os dinheiros têm que acontecer, eles têm que se movimentar para fazer a nossa estratégia funcionar. Então, se você já participou, você já participou de várias reuniões de radar. Quem encerra a reunião de radar? O financeiro. Por quê? Porque a gente se baseia, a gente faz tudo baseado no financeiro. E a gente faz a engenharia reversa. A gente não fez a engenharia reversa para começar? Então, eu fui lá no financeiro, entendi que resultado a gente quer ter, aí eu começo lá no marketing, porque o marketing é a primeira geração, a atração, é a porta de entrada para clientes que geram as nossas receitas. Então, na hora que eu estou olhando para tudo isso, a conta final tem que bater no financeiro. Então, a gente olha para o marketing, a gente olha para o comercial, a gente olha para a operação. A gente dá uma volta, áreas né? de estruturas. Começa no financeiro e acaba aí no as áreas de suporte, gente, gestão, tecnologia e amarra no financeiro. Tudo que a gente fez até aqui, trouxe o número no financeiro? Trouxe. Beleza, estamos no caminho certo. Não trouxe? O que está errado aqui? Aí a gente onde é que a gente errou ali? É legal isso que tu falou, Rô, porque agora a gente falando aqui na venda, que a gente ouve a venda. O que eu entendo do que tu tá falando é que o papel do dono da empresa, ele sabe que vendeu, mas ele não tem que estar microgerenciando quando é que se paga uma conta, quando é que entra o valor. E isso, quem sabe, é o financeiro. E é por isso que tu traz esse respeito pela área, né? Em termos mais práticos ainda, Roberta, é assim, ó. Se eu encontro o pessoal no corredor, o Marcelo às vezes me pergunta assim, e aí, essa semana, qual que é? Eu tenho na cabeça, ó. A primeira semana, o que a gente tem de lote de pagamento? Eu sei qual o volume de dinheiro que a gente tem que ter disponível para pagar e eu sei basicamente o que a gente vai pagar. Primeira semana, quais são as grandes contas, o que vai fazer diferença? A gente tem folha de pagamento e a gente tem meta. Meta, Facebook, Instagram e tal. O marketing, né? O marketing. São as grandes contas da primeira semana. Na segunda semana, eu tenho fornecedores, eu tenho... Bom, X, Y, PTO, que inclusive o Rogério trouxe isso num conversa de CEO, né? Que a gente tem um dia... O dia de pagar. O dia de pagamento. Aí na terceira semana, aí eu não tenho muita coisa. Na quarta semana, tem impostos. Os impostos maiores que a gente paga que geram... Então, eu separo nas semanas, e é por isso que a gente separa por semana, é por isso que tem o dia certo. Porque eu tenho uma semana para fazer fluxo. Às vezes a pessoa fala, pô, mas eu tenho que ter 6 meses de conta na frente. Claro, aplicado, guardado, como metodologia de segurança para sua empresa, se caso você não performar alguma coisa. Mas o ideal é se olhar, ter dinheiro para garantir todos os pagamentos, porém, performar todos os meses para a performance dos meses, aquela performance que você está gerando ali tem que pagar. Se alguma coisa der errado, beleza, você tem dinheiro de segurança para passar vários meses sem performar e tal, mas o ideal não é não performar. Não, tô tranquilo, agora não preciso cuidar da performance, porque eu tenho dinheiro guardado em aplicações ou no que quer que seja de recebível de cartão, enfim, e aí eu vou ficar tranquilo. Não, o trabalho é performar todo mês financeiramente para fazer aquele mês funcionar, independente do nível de segurança que você tem aplicado, guardado, enfim, resgatável, não importa. E é para isso que serve o radar, né? Tu vai todo mês, para você olhar. Toda semana vendo o que tá acontecendo. Mesmo empresa, eu falo assim, nós não somos uma empresa de filantropia, a gente tem o objetivo de lucrar. Mas mesmo a empresa de filantropia, se ela não fizer o financeiro dela funcionar, como que ela vai ajudar as pessoas? Exatamente, não tem como. Né? Então, o dinheiro precisa precisa circular para poder fazer a coisa funcionar. Então, esse é o controle, esse é o papel do CEO. E aí, olhando para o direcionamento. Não necessariamente definir a estratégia, que é bem dividido, né? Então, a gente tem o Marcelo aqui, ele não é o CEO. A parada dele não é ser o CEO das empresas. A parada dele é pensar na estratégia, empreender, né? E aí, onde entra o CEO aí? Eu tenho visão estratégica, mas eu trago a visão estratégica do empreendedor com a visão estratégica de um executor. É a visão do todo. Exatamente. Né? Tu enxerga tudo, mas tu não faz, tu não executa tudo. Exatamente. Tu só garante que tudo seja executado. Perfeito. E aí a gente transforma isso em conjunto para eu distribuir com o time. Aí eu vou pilotar o time que faz aquela estratégia funcionar e o Marcelo vai pilotar a produção de conteúdo.
E vai E a gente divide bem manter a empresa nesse crescimento constante. Né? Nossa, Rô, muito legal isso que tu trouxe. E eu quero que tu me conte onde é que tu aprendeu tudo isso. É onde que eu aprendi? Onde é que tu aprendeu tudo isso, Rogério? Porque o Rogério manja muito de financeiro aqui, né? Então, eu vou falar que, principalmente, eu vou falar de onde eu aprendi e vou falar onde os comandantes podem aprender. Onde os empresários podem aprender. Eu gosto que o Rogério pega rápido. Eu aprendi isso. Eu aprendi isso, em geral, estudando nos bancos da academia, com pessoas excepcionais que eu tive do meu lado, que estudaram, aprenderam e trouxeram a sua experiência e dividiram comigo. Pô, no caso do financeiro, eu tenho que agradecer muito a Vivi, que foi estudar, foi fazer uma nova faculdade, fez um MBA muito bacana, estudou pra caramba. Tivemos juntos a oportunidade de implementar esse processo todo do que eu faço, como eu faço, que tipo de análise e tal. E batendo cabeça, né, Roberto? Batendo cabeça, para quem tá ouvindo aí, sabe o que significa. A gente vai errando, tropeçando e tal, aprendendo e melhorando o processo. E aí, depois disso, de tanto aprendizado, aí vem o Marcelo Germano, como um bom empreendedor, e inventa um jeito de ensinar isso para todo mundo. E aí, como que o empresário hoje que tá vendo a gente pode aprender? Ele pode aprender no EAG. Né? Assim como outros 7 mil empresários apostaram, são mais de 7 mil, né, Roberto? A gente está falando de 7 mil, mas a gente sabe que já passou. Já passou. Eu acredito que a gente deve estar beirando aí os 8 mil empresários que apostaram no programa EAG. Então, qual que é o caminho hoje? É o programa EAG. É 7.800 e alguma coisa que a gente isso aí, estamos quase nos 8 mil. A gente é muito íntegro, então, como não deu 8 ainda, a gente costuma falar 7. Apostaram no programa EAG. Então, aqui no programa EAG, a gente trabalha com 6 pilares, né? E entre eles tem o pilar de finanças. Então, é muito fácil o empresário que quer aprender mais e não quer bater tanta cabeça quanto a gente bateu, mas que está a fim de executar, de mudar o jogo da empresa mesmo, tirar a empresa do caos, formar uma equipe autogerenciável e aprender mais sobre finanças e fazer um processo de gestão financeira bacana na empresa. É simples, só clicar no link que tem aqui na descrição do vídeo, preencher o formulário, alguém da equipe vai entrar em contato o mais rápido possível e você vai ter a oportunidade de fazer uma sessão estratégica. Nessa sessão estratégica, para falar que você não teve nada, você vai entender aonde a sua empresa está e o que você tem que fazer para chegar onde você quer. E aí você vai sair dessa sessão energizado. Mas o ideal é que você faça a sessão e aposte assim como outros 7 mil e tantos empresários apostaram e vem com a gente fazer o programa EAG para você levar a sua empresa para o próximo nível. Feito? Feito. EAG, Robertinha? Tem que fazer, galera. Não tem jeito, tem que fazer. Confia no pai. Confia no pai. Confia no pai que o processo financeiro sai. É isso aí. Rô, quero te fazer uma pergunta que pode gerar polêmica, tá? Então, bebe a tua aguinha aí e te prepara. Na tua experiência, qual é o maior erro que o empresário pode cometer na gestão financeira? E aí vale tudo. Vale o cara que se mete demais, o cara que se mete de menos, o cara que quer fazer sozinho. Vai lá, Rô. Pra quem não tá nos assistindo, ele fez uma cara de dor agora. Acho que ele se viu em alguns momentos. Com certeza. Eu não tenho vergonha de falar aqui, de contar a minha história. Gente, eu vim do nada, né? Eu carregava pasta. Eu fui o melhor carregador de pasta que o mundo já viu. Eu tenho o maior orgulho de falar isso. E assim também, como vocês, empresários, que às vezes se pegam pensando, mas como que eu pude chegar nisso? Mas como isso aconteceu comigo? Por que minha empresa não funciona do jeito que eu quero? Eu já me fiz essa pergunta muitas vezes também. Eu sou empresário como você, já passei. Por isso que eu sinto a dor, é o espelhamento do cérebro, né? E eu me sinto na dor. E eu não tenho vergonha de falar quanto erro eu já cometi. Quando as pessoas me perguntam, me fala tudo que deu certo, eu vou falar, vou te contar tudo que deu errado. Porque a minha lista de certo ela é pequenininha. Uma lista de errados é enorme. E é por isso que eu tenho um repertório e que eu consigo ajudar tantas pessoas. Eu sei o que eu fiz de errado, eu sei os tropicões. E o Rogério fala muito isso pra gente aqui, né? Que é muito tão importante quanto saber onde a gente acertou, onde a gente errou. Onde a gente errou também. E eu vou falar qual é o principal erro. Fingir que não tá acontecendo nada. Nossa, Rogério, fala isso pra câmera, pra aquela ali. O principal erro, empresário, que você pode cometer é fingir que não tá acontecendo nada. Nossa, perfeito. Quando eu pergunto pros empresários, quando a gente tá aí no meio, empresários grandes e tal, não é demérito, tá, gente? Não tô julgando, não. Mas é um fato. A maioria dos empresários que eu converso, empresários que faturam alguns milhões por ano, alguns bastantes milhões por ano. E aí eu falo, posso ver teu DRE?
a resposta que eu mais ouço: eu não tenho um DRE. Algumas vezes eu ouço: o que é DRE? Eu vou pedir Programa EAG neles. Eu vou pedir pro meu contador. Não é vergonha pedir pro contador. Mas você vai pedir, quantas vezes fez uma reunião com o seu contador para fazer uma análise do seu DRE? Quantas vezes você analisou o seu DRE no mês? Eu não estou falando no ano, no mês. No mês eu analiso o nosso DRE 4 vezes por mês, pelo menos. É uma vez por semana. Ou sozinho, ou com o Mike. E a gente precisa fazer isso. Então, se a gente não faz e tal, você está negligenciando uma coisa que é muito, muito importante. Muito importante. É como dirigir e não olhar para o velocímetro e não saber que velocidade que você tá. Sim. Como que você vai saber que hora frear e tal? É a mesma coisa. Ou se existe um limite de velocidade, né? A gente precisa saber até onde a gente pode ir financeiramente dentro da nossa empresa. Aonde a gente tá, onde o que a gente vai fazer. Exatamente. Tá, nessa situação aqui eu faço o quê? Como que você vai decidir o que você faz se você não tá olhando para os seus números? E se acontecer situação X, como é que eu resolvo ela, né? Exatamente. Isso é negligenciar, isso é fingir que não tá acontecendo nada. Aí o cara só vai indo e aí ele tá vendo a conta corrente. Olhar o fluxo de caixa é uma coisa, olhar a conta corrente é outra. E olhar o DRE é outra. A conta corrente não diz nada sobre o que está acontecendo na sua empresa. É apenas uma fotografia daquele instante. Porque no mesmo momento que você olhou para a conta e tem dinheiro, pode ter caído um pagamento e 1 segundo depois, aquilo lá mudar tudo. Ou tu está ignorando pagamentos importantes que vão estar, enfim, né, onerando juros ali, né? Então, a gente tem que estar de olho. Nossa, Rô. Grande parte de resultado que a gente faz quando a gente está na nossa mentoria lá é ensinar as pessoas a organizarem os pagamentos. A pessoa tá sempre... Mas meu fluxo de caixa apertado e tal, mas o que você tá pagando? Pô, você paga fornecedor 3 vezes por semana? Pô, junta tudo, paga uma vez a cada 15 dias. Aí você olha o fluxo de caixa... um telefonema que tu dá pro cara. Aí você olha o fluxo de caixa melhorou. E aí basta a gente olhar pro DRE, entender o que tá acontecendo, o que você vai tomar. Olhando para um DRE, eu descobri que um cliente que tem restaurante não fazia um certo tipo de comida. Por que você não faz essa comida? Ele respondeu pra mim, porque eu não gosto dessa comida. Eu falei, então quem não tem que gostar da comida é você. Aí o cara ficou impressionado. Mas, pô, no DRE, você sabe o que eu tô cozinhando? Sim, o DRE mostra esse tipo de coisa. Olha que interessante. É o detalhe, né? É o detalhe. É onde tá indo o dinheiro. Quer ver outra coisa que eu já olhei? Pô, a rotatividade na sua empresa tá muito alta. Tá acontecendo um problema de cultura, olhando pro DRE. Mas como você viu isso? Pô, tua linha de rescisão aqui tá alta. O que tá acontecendo nessas rescisões aqui? É por querer, é sem querer? O que tá acontecendo? Isso então, é uma análise. Isso é análise. Isso é análise. É olhar o dado e fazer algo com ele, com a informação, né? Agora eu vou dar uma dica para você, empresário que tá assistindo a gente aqui e que pode confiar no que a gente tá falando aqui, porque a gente já fez certo, a gente já fez errado e agora a gente faz certo, porque aprendeu com o erro. Se você olhar para as coisas que você tem que olhar e tomar as decisões baseado nos dados, você vai acertar mais vezes do que erra. Isso é o que vai mudar o jogo. Né? Não olhar, não fazer uma análise, deixar passar. Abre a mente e pensa o seguinte, eu não sei tudo. E não saber tudo não é uma vergonha. Fechar a mente para o aprendizado e impedir de que novas coisas venham e mostre para você um caminho diferente, você fala, não, eu sei como que é aqui na minha empresa, eu sei tudo, eu não preciso olhar o DRE, isso é vergonha. Admitir que não sabe, tá aberto para aprender, admitir que erra, mudar o jeito que você tá fazendo, pedir ajuda é força, eu falo isso o tempo todo. Isso sim é bonito, é legal, é um processo que vai te levar para o próximo nível. Não é vergonha não saber. Vergonha vergonha não ir atrás, né? Não ir atrás e ficar reticente ao aprendizado, sabe? Essa resistência ao aprendizado não é legal. Então, quando eu vejo, eu já sei como é que funciona, tal. Em geral, as empresas são familiares, aí vem o filho assumindo a parte, a segunda geração, aí o pai já sabe como as coisas funcionam, aí o filho quer trazer inovação e é impedido. Isso não é bacana. É legal ter essa mente aberta, né, que o Rogério falou. Rô, e existe alguma ferramenta específica para fazer gestão financeira? Então, essas ferramentas que eu falei aqui, olha, é lógico, tem software e tal, mas não tem que ter os melhores softwares. Tem muito software no mercado aí e tal, eu não vou falar os nomes aqui, mas caso as empresas queiram que a gente fale. queiram que a gente fale, é só procurar a Robertinha, depois no final ela vai deixar o Instagram.
Enfim, mas existem bons softwares. Mas antes de ter o software, tem uma planilhinha que você pode fazer de controle, chamada DRE. Uhum. E chamada, aí você pode fazer, tu usa no Excel. No Excel. Você pode, basicamente, DRE e DFC. Se tiver esses dois aqui, já é campeão. Uhum. E se tiver no Excel e puder abrir e olhar todo dia, é campeão. Excel, vai ter gente que pode criticar e falar, pô, mas fazendo Excel, perde e tal. Bom, melhor do que não ter nada é ter o Excel. Se você tem condição de já ter um software e fazer isso no software, pô, show de bola, nota 10. Vai fazendo e vai evoluindo. E de tempos em tempos, a sua empresa vai crescer e vai ficar maior, vai precisar de coisas maiores. Mas se você partir do zero para uma planilha, você já está evoluindo. Da planilha para um primeiro software talvez mais simples, você já está evoluindo. Enfim, cada momento é um momento. Mas 2 ferramentas importantes, DRE e DFC. E, Rô, a gente sabe que muitas pessoas têm medo de delegar essa parte financeira, né? Isso é uma coisa que, principalmente para o dono de empresa menor ou que está começando, ou enfim, né, que não encontrou ainda a pessoa certa. Como é que lida com esse medo de ser roubado mesmo? Vou falar um negócio aqui, isso é polêmico. Vai lá. Eu vou falar. Às vezes o cara, com medo de ser roubado, ele põe alguém incompetente porque é de confiança, ele perde mais dinheiro do que se ele fosse roubado. Nossa, meteu essa, Rogério. É isso aí. É isso aí. Um cara competente no financeiro e com os controles certos, com governança financeira, vai ser mais difícil você ser roubado. Porque aí as pessoas vão... Um cara competente produz tudo que você precisa para você acompanhar a tua empresa. E você fazendo o acompanhamento, que é o seu papel de fato como CEO, como dono, você vai evitar o roubo de um cara competente que sabe o que está fazendo. Agora, você põe um cara que você conhece, que é da sua confiança, e deixa ele lá fazendo merda de qualquer jeito, que ele não sabe o que tá fazendo, aí você tá perdendo dinheiro e não tá nem vendo. Ele não tá te roubando, mas tá fazendo você perder dinheiro pra caramba. E aí, né? É como você dizer pra mim, eu vou pilotar o avião porque eu não confio no piloto. Vai lá, pilota você não tem nem brevet pra pilotar, você não sabe pilotar o avião. Não faz ideia do que tá fazendo, não faz ideia né? do que tá fazendo e vai pôr um monte de vida em risco. É isso. O que você faz? Chama um piloto, o piloto pilota e leva você pra onde você quiser. E aí, como é que tu faz? Acompanha o trabalho do piloto, acompanha o trabalho do financeiro, faça o seu trabalho de dono. Aí você faz o seu trabalho, e o seu trabalho é acompanhar, direcionar e fazer as análises que você tem que fazer da sua empresa. Nossa, Rogério, perfeito. Gostei. Achei conceito isso que tu disse. É isso aí. Tomara que pegue. Mas hoje eu também tenho um recado para dar aqui, eu quero aproveitar. A gente está encerrando esse Conversa de CEO, mas eu não posso deixar de falar que a gente tem uma parceria agora aqui no podcast, na empresa Autogerenciável, que é a YupChat. E o que é a YupChat? A YupChat é uma plataforma de comunicação integrada. Ela foi desenvolvida para simplificar as interações das empresas com os clientes. Se você recebeu um e-mail com um resumo do nosso podcast que a gente manda para todo mundo que está na nossa lista, se você não está na nossa lista, deixa um recado aqui, manda seu e-mail que a gente te coloca. Provavelmente você recebeu um e-mail que foi enviado pela YupChat. Então, tá precisando de uma mãozinha para melhorar a comunicação da sua empresa com os seus clientes? O segundo link que está aqui na descrição é o link da YupChat. Entra lá, conhece a plataforma. A gente está testando ela aqui no EAG, está aprovando. E aproveitem para aumentar essa gama essa de base contato, de comunicação, né? com Exatamente, o seu cliente. A gente são precisa, várias né? formas, né, Roberta? Eles fazem via SMS, via tem vários canais, gente. WhatsApp. Tem e-mail, tem WhatsApp, tem SMS, porque a gente precisa ampliar esse ponto de contato com os nossos clientes, né? A gente tem que achar os nossos clientes. Então, não perde mais tempo, clica no link aqui, vai ter um QR Code aqui na tela também. Conheça a YupChat e depois vem aqui contar pra gente o que vocês acharam. Rô, quero encerrar esse episódio te agradecendo. Eu gosto muito de falar sobre o papel do CEO, o papel do dono da empresa, porque criar uma empresa é o sonho do empresário. Mas às vezes ele se perde dentro do sonho porque ele está perdido no dia a dia ali no processo da execução. Então, muito obrigada, Rogério, por ter participado hoje comigo aqui. Eu que agradeço. Eu quero lembrar você que está nos assistindo, nos segue nas redes sociais, né? @RogérioValentimEAG, @Roantler. Deixa lá os comentários quando vocês querem saber alguma coisa. A gente vai ter um episódio especial que tá vindo aí, spoiler, gente. Então, aproveitem para comentar. Isso. Aí a ordenzinha, né? Curte, comenta e compartilha com as pessoas que você acha que merecem. Olha a cara da Dai de feliz. Aprendi, hein? Que o Rogério aprendeu.
Gente, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.